Para muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco, a animação é um grande vilão, pois não segue exatamente a linha do mangá. Mas vale lembrar que a animação ou o anime são adaptações da obra original. Mas por que é tudo tão crucificado, que muda a história, que a história fica ruim, fica confusa? Até certo ponto podemos concordar, mas será que a saga de Asgard se encaixa nesse enredo todo de que filler não é bom, de que os fillers de Cavaleiros do Zodíaco só servem ou para encher linguiça ou para gerar discussões? Então se liga nesse vídeo e vamos ver um pouco disso aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e assiste esse vídeo até o final. Se gostar, já sabe, né? Impulso azul neste like para dar aquela força para o canal. Estamos crescendo e agradeço de coração a todo mundo que assiste esses vídeos ou que está chegando aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, vocês são o gás para a gente seguir com este projeto. Dito isso, então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Só uma coisinha, eu tô usando o microfone desde o vídeo passado. Eu não tô acostumado ainda com a minha voz de escutar assim, mas me dão um feedback aqui do que vocês estão achando, se tá bom assim, se tá legal, tá? Isso é importante. Então agora sim, vamos pro vídeo. A saga de Asgard, então, apesar de ser um filler, ou seja, exclusivo do anime, para muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco ou até de outras obras, é considerado um dos melhores fillers de se assistir. Essa saga possui coisas estranhas que geram dúvidas ou algumas inconsistências, sim, como qualquer outra obra. Mas para um filler dá para assistir com muita tranquilidade, relevar essas inconsistências que até eu considero leves perto de muitas outras coisas, e dá para se entreter e se divertir e gostar bastante desta saga. Este arco então foi produzido para que Masami Kurumada pudesse produzir mais capítulos no seu mangá e assim a Toei possuir mais material da obra original para ser adaptado. Mas por que então Asgard? Porque o filme A Grande Batalha dos Deuses, que se passava nesta região e também abordava toda essa mitologia nórdica, fez um grande sucesso lá no Japão. Esse grande sucesso ocorreu ali no início do ano de 1988. Então a equipe da Toei resolveu seguir esta receita que deu certo e adaptar então uma saga que se passaria ali nesta região. Logo após então a Batalha das 12 Casas do Santuário. E a exibição então da saga de Asgard ocorreu no final do ano de 1988. Em um futuro pretendo fazer vídeos dos personagens desta saga, mas convenhamos, esta saga deu para se divertir bastante e aproveitar muito bem o tempo com a maioria de todos os episódios. E até para o meu gosto deu para se entreter melhor com a saga de Asgard do que até com a própria saga de Poseidon, que para mim e para outros fãs da série é considerado bem acelerado, se comparado com a saga do Santuário, por exemplo. Eu não estou dizendo aqui que a saga de Poseidon é ruim, longe disso. Eu gosto da saga de Poseidon e estou me referindo mais ao ritmo com que o mangá e até a própria animação seguiu. E já na saga de Asgard não, a gente teve um aprofundamento, principalmente nos guerreiros deuses. Todos os guerreiros tiveram de alguma forma o seu passado abordado, eles tinham uma história de fundo que trouxe
até uma carga dramática, mesmo que essa história fosse um pouco sutil. E aqui podemos ver desde o começo um pouquinho do Poseidon, então colocando o anel de Nibelungo na Hilda, que transformou ela em uma pessoa já mais má, que então abdicou da sua missão, né, de ficar rezando em nome de Odin na frente do oceano. Então Atena então tomou o seu lugar. E podemos então ver um pouco de um Poseidon que não vemos no mangá, que ele tentava então controlar a Hilda para então assim poder ajudar a subir os níveis do mar, né, de alguma forma, com o derretimento das geleiras. Nessa saga podemos ver novamente um crescimento do Cosmo e das habilidades dos Cavaleiros de Bronze, mas o que se destaca mesmo então são todas as lutas. De alguma forma houve uma criatividade colocando um pouco de fundo emocional em cada um dos guerreiros deuses, com exceção de alguns que foi uma coisa mais superficial. Mas eu duvido aqui alguém que não tenha se emocionado na luta do Mime contra o Shun e do Mime contra o Ikki. O Mime conseguiu tancar uma tempestade nebulosa e também deu um trabalhão para o Ikki. E quem não se emocionar com aquela história de fundo dele não tem coração não. Tem uma pedra no lugar, porque é impossível não se emocionar com aquilo ali. Também conseguiram trabalhar com guerreiros que talvez não fossem tão fortes fisicamente ou com o seu cosmo, mas que possuíam técnicas mais apelonas, vamos dizer assim, e também utilizando talvez a sua ardilosidade. Aqui eu estou me referindo então ao Alberich. As técnicas dele com a couraça ametista e a unidade da natureza, convenhamos, né? Ele conseguiu derrubar 3 cavaleiros e o Shiryu levou um cansaço para enfrentar o cara, né? Mas aqui, como ele tendo a sua personalidade mais ardilosa, diferente de cavaleiros de ouro, como o Máscara da Morte, o Afrodite, que me vem agora à cabeça, ele, apesar da sua fraqueza, ele deu um baita trabalho e conseguiram trabalhar isso muito bem nele. Já o Thor, por exemplo, ele já foi só a mistura mais ou menos do Aldebaran com a Ioria nos seus golpes e seu tamanho, né? E foi mais ou menos a bucha para o Seiya enfrentar logo no início. É o que eu menos gosto entre todos, da parte que foi aprofundada nele, mas mesmo assim foi interessante, por exemplo, utilizando seus martelos. A história do Fenrir, aí a gente viu novamente o Shiryu tendo a sua visão comprometida e podemos ver logo no começo, nessa luta, um pouquinho da lembrança do Shura com o Shiryu. Aproveitaram um pouco aquela dinâmica de animais com algum cavaleiro, como o Jamian e seus corvos, e ali utilizaram então um Fenrir e seus lobos. Colocaram uma historiazinha de fundo nele e ele deu um trabalho então para o Shiryu, que acabou então fazendo uma avalanche, só que essa derrota ali acabou que não fez muito sentido, né? Mas isso é para um outro vídeo. E o Hagen, então, já o Hagen, ali podemos ver o primeiro híbrido, né, em elementos, onde ele usa fogo e gelo. Isso era uma novidade, então. O primeiro Shoto, né, será? O Shoto de Boku no Hero, não sei se vocês acompanham, mas ele é parecido, né? A questão de utilizar 2 elementos que são bem opostos. Também toda aquela mística, logo no início do Shido Demizar, depois vemos que ele possui o seu irmão gêmeo, o Bado de Alcor, que na verdade foi ele que acertou Aldebaran, e assim o Cavaleiro de Touro foi derrotado. E novamente o Ikki acabou utilizando muito bem as palavras. E para concluir aqui outra história utilizando muito bem a mitologia, no Cavaleiro de Dúbio Siegfried, que enfrentou 5 Cavaleiros de Bronze, lógico, todos já estavam bem descontados, mas mesmo assim acabou se sacrificando e mostrando toda a sua lealdade a Hilda, utilizando o
Último Dragão, lógico que não é esse o nome, mas é algo parecido, para tentar vencer o Sorento. Ele também acabou furando seus tímpanos e tudo mais, mas acabou que não funcionou e a gente viu isso lá já na saga de Poseidon. Mas eu acho que vale bastante a pena assistir. Eles conseguiram encaixar bem essa parte de transição do santuário para Poseidon com a saga de Asgard, cortando algumas coisas do mangá, já que não existe então aquela luta no hospital entre o Aldebaran e o Sorento, e a luta entre o Aldebaran então enfrenta o Shido e o Bardo, e o Sorento depois acaba enfrentando somente Siegfried. E ali podemos ver então um pouquinho do poder do Marina de Cirene. Aqui podemos ver então que os Cavaleiros de Bronze já estão com suas novas armaduras, já estão mais evoluídos comparado com a saga anterior. A ambientação ficou muito legal mesmo, eu acho fantástico ali. E aqui podemos ver algo diferente, onde os cavaleiros acabam enfrentando os oponentes em locais praticamente aleatórios, vamos dizer assim, porque o Kurumada utiliza ou as 12 casas principalmente, ou protegido por algum guardião, ou os pilares que são protegidos por guardiões, ou já na saga de Hades, onde existem então as prisões que possuem seus guardiões. E ali não, ali é um local aleatório que ocorrem as lutas. Isso é algo diferente, eu acho que vale bastante a pena, e talvez tenha muito fã que acha isso legal e não fique preso à casa, aos pilares, com alguém protegendo. Não que eu não goste também dos pilares, das casas, das prisões. Gosto, e é uma das coisas até que me trouxe ali, porque acaba trazendo algo talvez linear, e para o meu pensamento isso é bom. Mas tem gente que não gosta e acha isso repetitivo e maçante. E já na saga de Asgard isso não tem, tá? Então já falei demais, é só uma opinião pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham da saga de Asgard. Eu acho que vale muito a pena assistir, a gente se diverte, a gente se entretém e se emociona bastante. Dito isso, então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!